Carla, tem uma informação nova, Carla. Parece que o Weingarten foi demitido, né? A gente viu a troca de mensagens entre ele e o Mauro Cid, revelada pelo nosso colega Aguirre Talento, e houve consequências, Carla Araújo. Conta mais. É isso, Diego. É aquele momento que a gente está no ar e as notícias vão chegando, né? A colunista do Globo, Bela Megali, deu essa notícia que eu confirmei agora há pouco aqui com algumas fontes ali do PL. Por conta das trocas de mensagens reveladas pelo UOL, pelo Aguirre Talento aí, pelo Thiago Malli, essa equipe toda da nossa investigação aí, a gente teve aquela troca de mensagens entre Cid e Van Garten, onde Cid, o ex-ajudante de ordens do Bolsonaro, diz que entre a Michelle ser candidata, ele preferiu o Lula, e o Van Garten respondeu idem, né? E aí, essa troca de mensagens, pelo visto, deve ter irritado o presidente. A informação que a gente tem é que a ex-primeira-dama Michelle, então, pediu, que hoje é presidente do PL Mulher, né? Tem aí, com o apoio do Valdemar Costa Neto, feito uma série de viagens e cada vez mais se tornando uma candidata a uma política, fez esse pedido, que foi acatado. Então, o Fábio Van Garten, ele tinha uma equipe também de 3. Aí o sinal da Carla, ela estava falando sobre a equipe do Fábio Weingarten, né? Vamos tentar restabelecer o sinal. Enquanto isso, Couto, consequências daquelas conversas, né? O Mauro Cid falou que preferiria o Lula a Michele Bolsonaro em 2026. Isso foi lá atrás, tá? Isso foi lá em 2023, acredito que foi nesse momento. E o Weingarten concordou com ele, né? E tem mais coisas nesse diálogo deles aí, detonando a Michele Bolsonaro, né? Falando que ela tem um passado sujo. É um negócio bem pesado. Agora, você vê da turma do início do governo Bolsonaro para cá, quantos que já caras de absoluta confiança dele que caíram em desgraça, né? Esses aí deram azar porque pegaram o óbvio, né? Não tem como negar, não pode dizer que foi fora de contexto, né? Mas o Bolsonaro está ficando cada vez mais sozinho, né? Esse Weingarten não era só advogado, assessor de imprensa, era o faz-tudo dele, né? Ele está no lugar do Mauro Cid, né? Então, eu sinto que o Bolsonaro está ficando cada vez mais isolado e cada vez mais fechado na família, né? Nos últimos dias, se voltou a falar muito na possibilidade da Michelle assumir o lugar dele se ele não pudesse ser candidato, né? É uma briga que existe no entorno dele ali entre a família, né? A família, o núcleo familiar e a assessoria mais próxima. Isso vem desde o início do governo. E agora estourou mais um caso que a gente ficou sabendo graças à nossa repórter Carla Araújo, sempre antes. Sempre atenta. Carla, está de volta conosco. Você falava que o Weingarten tem uma equipe de 3, e aí foi o momento que caiu o seu sinal. Pode retomar, por favor. Bom, daí, na verdade, assim, o Van Garten, como o Coach colocou, ele tinha ali uma figura importante, né, além do assessoramento jurídico, esse assessoramento com a imprensa. Ele foi uma das pessoas que nos ajudou até a realizar aqui a entrevista. E o que eu estou recebendo de mensagens com as pessoas que eu estou confirmando essa saída do Van Garten a pedido aí da Michelle, é um pouco de preocupação, justamente como o Coach colocou aí dessa questão do isolamento, porque há também uma visão aí de alguns aliados do ex-presidente, que o Van Garten tem um papel importante no relacionamento com a mídia, na estratégia. Ele, junto com os marqueteiros na campanha, era quem preparava o ex-presidente para debate. Ele tem um trânsito aí construído depois do governo, né, e politicamente forte. Durante a campanha do prefeito Ricardo Nunes, ele também conseguiu construir algumas pontes. Então, é uma figura que sai desse entorno do Bolsonaro nesse momento, que é importante porque tem um 2026 pela frente, que o ex-presidente, que nesse momento está inelegível, né? Está tentando pensar em como conseguir viabilizar a sua candidatura. Mas, se não, ele vai ter que construir um candidato, né, para apoiar. E tem toda uma estratégia por trás para desenhar, e ele tira do seu time, nesse momento, uma pessoa que faz muitas pontes. E uma mensagem então, que eu recebi aqui, assim, de uma forma um pouco inconsequente, né? Então, vaza as conversas que o UOL revelou, com o que essa pessoa está me dizendo aqui, com conteúdo que aponta as falas de Van Garten com uma certa ironia ali, né, na conversa com o Cid.
e ele acaba, digamos assim, pagando o pato da Michelle não ter aceitado, não ter compreendido o que o Van Garten disse para alguns aliados, que são mensagens que traziam uma certa ironia. Lembrando que no governo, Cid, Van Garten e esses assessores mais próximos do Bolsonaro, eles tinham em alguns momentos os seus embates, né? Eles não eram uma equipe extremamente coesa, né? Não é todo mundo do mesmo time exatamente. Enfim, eles são todos auxiliares do ex-presidente, cada um com um pouco de figura. O Van Garten chegou a sair do governo Bolsonaro, né? Ele era secretário de imprensa, saiu do governo, ficou um tempo afastado e depois, justamente mais próximo, pouco antes de começar, de fato, a estratégia da campanha de 2022, ele volta e volta como um homem ali que, do lado do Cid, como colocou o Couto, e o Cid era aquele homem sombra, o Van Garten, ele não aparecia tanto, não segurava o celular para filmar, mas organizava um pouco, digamos assim, a agenda e a estratégia de mídia do Bolsonaro. Então, agora é um vácuo que se cria, porque o PL, digamos bem a verdade, como partido, apesar de ser o maior partido da Câmara, ele tem ali falta uma estrutura, né, de comunicação mais robusta, mais integrada. E aí tem o Bolsonaro nessa, se vai apoiar a Michelle ou não para candidato ou não. Enfim, tem todo um contexto político por trás, com 2026 chegando aí, e é uma baixa na equipe do Bolsonaro que pode trazer, sim, consequências. Eu estou recebendo, evidentemente, mensagens de pessoas que são aliadas a ele, que foi com quem eu confirmei a informação dessa demissão, e aí é todo mundo pensando o que vai ser daqui para frente, como é que vai ser se continuar essa caça às bruxas aí, conforme a gente vai revelando as conversas aqui do celular do Mauro Cid. Olha, depois do intervalo, falaremos sobre o presidente Lula, que foi vaiado num evento que reuniu prefeitos em Brasília. Depois do intervalo, a gente te mostra essa imagem e a Carla e o Couto analisam também. Até já! No YouTube seguimos ao vivo e o ex-comandante do Exército e general da Reserva, Marco Antônio Freire Gomes, prestou depoimento ao Supremo Tribunal Federal nesta segunda-feira e confirmou que recebeu um plano do governo Bolsonaro para impedir a posse do presidente Lula. O general é uma das testemunhas de acusação no processo em que o ex-presidente Bolsonaro é acusado de tentativa de golpe e foi ouvido em audiência conduzida pelo relator Alexandre de Moraes. Houve até um momento ali de desentendimento entre os dois, né, Carla? Então, na verdade, foi um momento meio tenso até, né? Porque é aquela coisa, a gente sempre fala, os generais têm aquele corporativismo, tratamento, e o Alexandre de Moraes ontem olhou para o Freire Gomes e falou, bom, não é, assim, não vou tratá-lo com nenhuma diferença, e cobrou dele uma discrepância do que ele estaria falando para a Polícia Federal e do que ele estava dizendo ali para o Alexandre de Moraes. O general Freire Gomes respondeu que, justamente destacando a carreira militar dele, de que ele não mentia, enfim, mas causou ali um momento de desconforto. E aí, eu vou fazer só um parênteses nessa questão, Diego. Ontem, nessa oitiva das testemunhas, não havia a expectativa de que ela fosse conduzida pelos ministros, né? E tinha toda foi uma sessão fechada, a imprensa teve acesso, mas não pôde ser gravado, não foi transmitido, a gente não tem a imagem dos depoimentos, apesar dos jornalistas estarem lá acompanhando, e aí houve a surpresa de ser os ministros conduzindo, ou seja, o Moraes fez questão de de colher o depoimento das testemunhas e mostrou aí a sua disposição de perguntar, doa quem doer, inclusive a um general de alta patente que estava ali sentado, lembrando que o Freire Gomes, nessa trama toda, né, foi o general que a Polícia Federal disse que o ex-presidente Jair Bolsonaro discutiu a possibilidade de se manter no poder e que ele e o comandante da FAB disseram que não seria possível. E aí depois o Bolsonaro disse para a gente na entrevista que foram apenas 2 reuniões e que ele teria desistido dessa ideia, que ele estava falando como em soluções que contemplassem a Constituição, mas não estava aceitando a derrota, né? E o comandante Freire Gomes teria dito disso na Polícia Federal, que o Bolsonaro tinha feito essa questão, tinha pedido essa questão do golpe. E aí, ontem, ele começa a amenizar um pouco esse discurso e o Moraes diz para ele, ou você está mentindo lá, ou você está mentindo aqui, pressiona aí o general. Foi um momento tenso e aí a gente vai ver como é que vai validar esse testemunho para o resto do processo e para a defesa do ex-presidente Jair Bolsonaro.